Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou o professor Anderson Menezes e hoje a gente vai trabalhar algo que está à nossa volta, ao nosso entorno. Com certeza, onde vocês estão, isso que a gente vai trabalhar hoje vai estar em todo lado. Está na telinha do dispositivo que você está usando, do celular, do computador, do notebook, da televisão. Está também no formato das nossas casas, dentro dos móveis das nossas casas. Isso que a gente está trabalhando hoje também está nas ruas, está no formato dos carros, das placas de trânsitos, enfim, todos os lugares. Inclusive, estão aqui também na nossa lousa. Aí já conseguiram identificar o que a gente vai estudar hoje? As formas geométricas. Mas a gente vai estudar mais especificamente um grupo dessas formas geométricas chamado polígonos. Vocês já sabem, já começaram a trabalhar sobre isso, já conhecem quais são os polígonos, as suas características. Quem não sabe, a gente vai descobrir tudo hoje. E quem já sabe, a gente vai reforçar aqui, tá bom? Então vamos lá. A palavra polígono vem do grego, tá? Não é uma palavra de origem do nosso português, é uma palavra de origem grega. É a junção de duas palavras. Poli, que significa muitos, e gonos, que significa lados ou ângulos. Então, traduzindo para a nossa língua, ficaria algo como vários lados ou vários ângulos, tá bom? Os polígonos, eles possuem três características, tá? A primeira característica é que eles são figuras geométricas, como a gente já viu. A segunda característica é que eles são formados por segmentos de reta, tá bom? Não tem segmentos de curva, são somente linhas retas. E a terceira característica é que eles são fechados, são figuras geométricas fechadas, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, dessas figuras geométricas que a gente tem aqui na lousa, vocês já vão vendo aí enquanto eu estou falando o que é que vocês acham que são polígonos, o que vocês acham que não são, tá bom? Se vocês estiverem pelo YouTube, pode pausar o vídeo um pouquinho, tenta identificar, se não, enquanto eu estiver falando aqui, vocês já vão identificando. Essa primeira a segunda não é, então vão tentando identificar aí. A gente vai analisar uma por uma dessas figuras, olhando essas três características, ok? E aí, já olharam, já identificaram algum que seja polígono, algum que não seja? Vamos analisá-los. A figura número 1, todo mundo conhece, todo mundo já deve estar em casa dizendo assim, é o triângulo, é o triângulo. Então, é realmente o triângulo, mas o triângulo que a gente conhece, que já trabalha desde muito tempo, ele é considerado um polígono ou não? Vamos analisá-lo. Ele é uma figura geométrica? Sim, né? Ele é formado somente por segmentos de retas? Também, né, turminha? E ele é uma figura fechada? Sim. No triângulo nada entra, nada sai. Ele é uma figura fechada, não é? Nesse triângulo aqui. Então, ele é sim um polígono, tá bom? Polígono. Será que vocês acertaram, hein? Vamos continuar aqui e ver quem acertou as próximas. A figura 2 é o quadrado, né? Que vocês também já conhecem, já sabem que é uma figura geométrica. Esse quadrado, ele também é formado somente por segmentos de reta e ele também é fechado. Então, ele também é um polígono. Olha, já encontramos dois polígonos aqui. A figura número 3, vocês também já trabalham ele desde muito tempo, desde a educação infantil que a gente vem trabalhando, né? O retângulo. O retângulo é uma figura geométrica, sim. Ele é fechado, também é fechado. E ele é formado somente por segmentos de retas, também. Então a gente tem mais um polígono. Será que todos aqui são polígonos, hein, gente? Vamos continuar aqui. A gente tem na figura número 4, esse aqui também que é famosinho, não é? O círculo. Agora, será que o círculo ele é um polígono ou não? Vamos analisá-lo. É uma figura fechada? Sim. É uma figura geométrica? Também. Mas ele não é formado por segmentos de reta. Então, o círculo ele não entra no grupo que a gente está trabalhando hoje, que são os polígonos, tá bom? Não é polígono. Vou fazer um X aqui nele. Essa figura geométrica aqui que a gente tem
5, né? Já falei para vocês, é figura geométrica, ela é formada por segmentos de retas também, só que ela é uma figura aberta, ó. Vê como ela tem essa abertura, então ele não é considerado um polígono, tá bom? A figura número 6 é uma figura geométrica, ela é fechada, mas ela não é formada somente por segmentos de retas, tá vendo? Ó, ela tem uma reta, outra reta, mas aqui é curvada, né? Então ela não pode ser considerado um polígono, tá bom? Continuando a figura número 7, nós temos uma figura geométrica, sim. Uma figura formada somente por segmentos de reta, sim. Uma figura fechada, também é fechada. Então ela é um polígono. E a figura número 8 é uma figura geométrica, é formada somente por segmentos de reta, mas ela tem uma abertura, então ela não pode ser considerada um polígono. E aí, será que vocês acertaram? Vamos continuar nosso conteúdo e avançar mais aqui para a gente aprender mais sobre os polígonos. Turminha, os elementos de um polígono são os lados, as vértices e os ângulos. Vocês lembram que no início da nossa aula eu falei que o significado da palavra ele era de origem grega e que significava muitos lados ou muitos ângulos, né? Vários lados, vários ângulos. Então, tá aqui esses lados e esses ângulos, né? E também as vértices. Os lados são as laterais, tá? Deixa eu fazer de vermelho. Não, melhor de azul. Ó, são essas laterais aqui, ó. Estão vendo? Ó, lateral A, B e C. Esses são os lados. As vértices são o encontro desses lados, não é? Ó, então, vértice, vértices e vértice. A gente pode colocar aqui vértice A, vértice B e vértice C. E os ângulos são formados por a junção desses lados. Então, quando a gente junta, por exemplo, o lado A e o lado B, a gente forma esse ângulo aqui. Tá vendo? A gente vai chamar ele de ângulo A. Quando a gente junta o lado B e o lado C, a gente forma esse outro ângulo aqui, que a gente vai chamar de ângulo B. E quando a gente junta o lado C e o lado A, a gente forma mais um ângulo, que nós vamos chamar nesse caso aqui de ângulo C. Então esse polígono que a gente tem aqui é o triângulo, né? Ele tem lados 1, 2, 3. 3 lados, vértices 1, 2, 3, 3 vértices. E ângulos, ele possui um ângulo, 2 e 3. Aí vocês devem estar pensando assim, nossa professor, que coincidência. O triângulo ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, não é? Todos iguais. Não é coincidência, turminha, tá? Todos os polígonos ele tem a mesma quantidade de lado, de vértices e de ângulos, ok? Então agora a gente vai conhecer o nome de alguns polígonos. Vamos lá? Então, turminha, quando um polígono ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, ele é considerado um triângulo. Da mesma forma, quando ele tem 4 lados,
4 vértices. E 4 ângulos. Ele é considerado um quadrilátero. Quando um polígono tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos, ele é considerado um pentágono. Quando o polígono apresenta 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos, ele recebe o nome de hexágono. Quando o polígono apresenta 7 lados, 7 vértices e 7 ângulos, o nome que ele recebe é heptágono. Quando ele recebe 8 lados, 8 vértices e 8 ângulos, o nome que ele vai receber é octágono. Quando o polígono tem 9 lados, 9 vértices e 9 ângulos, ele recebe o nome de eneágono. Quando ele tem 10 lados, 10 vértices e 10 ângulos, ele recebe o nome de decágono. Turma, estou trazendo para vocês as classificações dos triângulos, porque dependendo do tamanho das suas laterais, dos seus lados, eles podem receber nomes diferentes, tá bom? Eu trouxe 3 triângulos aqui para vocês que são bem parecidos, porém, a medição das laterais deles são diferentes, por isso que eu coloquei aqui a medição de cada lado, tá bom? A gente analisando esse primeiro aqui, eu vou nomeá-lo a lateral A, B e a C, tá certo? A gente observa que tanto o lado A como o lado B e o lado C, eles possuem o mesmo tamanho, tá vendo aqui? Eu coloquei 20 centímetros, tá bom? O lado A tem 20 centímetros, o B 20 centímetros e o C também. Então, quando ele tem 3 lados com o mesmo tamanho, a mesma medição, ele recebe o nome de equilátero, ok? Continuando aqui. O segundo caso, deixa eu colocar aqui primeiro, né? O segundo caso. A gente tem um triângulo
que tem duas medidas diferentes, ó. Lateral A, B e a C. A lateral A e a lateral B possuem 16 centímetros. E a lateral, o lado C, possui 20 centímetros. Então, quando um triângulo possui dois lados iguais, ele recebe o nome de isósceles. Tudo bem? Continuando aqui. O nosso terceiro exemplo, ó, a gente tem um triângulo que no lado A possui 12 centímetros. No lado B possui 15 centímetros. E no lado C possui 20 centímetros. Ou seja, cada lateral dele, cada lado desse triângulo possui uma medição diferente. Então, quando os três lados possuem tamanhos diferentes, ele recebe o nome de escaleno. Turma, os quadriláteros são polígonos formados por 4 lados, mas eles podem receber classificações e nomes diferentes também, assim como os triângulos, dependendo dos seus ângulos, dos seus lados e do tamanho dos seus lados, ok? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. Primeiro eu vou trazer para vocês um paralelogramo. A característica desse polígono é o seguinte, ele possui dois lados paralelos. Vamos entender aqui o que é lados paralelos, tá? Eu vou nomear aqui o A e o B, C e o D, tá? Então, o lado A é paralelo ao lado B, tá vendo? Ó, eles são opostos, né? Está um de frente para o outro, digamos que é assim. E outra característica dos lados paralelos é o seguinte, se eles continuassem, se o nosso polígono ele fosse maior, ele nunca ia, um lado nunca ia encostar no outro, ele ia estar sempre paralelo, não é? Por exemplo, vamos supor que o triângulo, não é? Ele se cruza, não é? Uma lateral se cruza com a outra. Aqui os paralelogramos eles não se cruzam, tá certo? E a lateral D e a C também são paralelos, mesmo que eles continuassem, mesmo eles estando nessa posição aqui, se eles continuassem, ainda assim eles não iriam se cruzar, ok? Então a gente pode tirar dessa característica que eu dei para vocês, que possui dois lados paralelos, que o retângulo e o quadrado, ele também são paralelogramos. Como assim? Ó, eles também possuem dois lados paralelos, tá vendo? Ó, deixa eu tentar colocar aqui. A, B, C e D. A, B, C e D. Da mesma forma, gente, tá? O lado A é paralelo ao lado B, no retângulo. O C é paralelo ao lado D. E no quadrado é a mesma situação. O A e o B são paralelos e o C e o D também são paralelos. Mas o que é que diferencia o retângulo e o quadrado? Cada um desses polígonos ele possui características próprias, tá? O retângulo possui características que é só do retângulo e o quadrado possui características que é só dele. Então vamos lá. A gente pode observar que no retângulo, além dele ser um paralelogramo, dele ter dois lados paralelos, ele precisa também ter 4 ângulos de 90 graus. Ih, agora complicou, hein? Vamos entender agora o que é esses ângulos de 90 graus. Quando a gente tem lados paralelos, com a mesma quantidade de centímetros, está vendo que eu coloquei aqui para vocês? Ó? O lado C e o lado D, ele tem 15 centímetros. E o lado A e o lado B, ele possui 20 centímetros. Então, ele possui, nesse caso aqui, lados perpendiculares. E o que é esse lado com nome tão difícil? É quando a gente vê que eles se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, que é a característica que o retângulo tem. Como que a gente identifica um ângulo de 90 graus? Eu vou dar aqui uma dica para vocês. Ó. Vocês fazem esse símbolo aqui com a mão de vocês.
tá? Como se fosse um L. E vocês vão colocar ele dentro do polígono aqui e ver se vocês encontram esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, dentro dessa figura. Ó, a gente consegue identificar ele aqui, tá vendo? Ó, deixa eu esticar aqui para vocês. Então aqui é um ângulo de 90 graus, tá bom? Ele forma esse quadradinho aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Aqui desse outro lado a gente observa do mesmo jeito, outro ângulo de 90 graus. Aqui em cima mais um. E nesse outro também, outro ângulo de 90 graus. Então a gente pode dizer que o lado C, ele é perpendicular ao lado B. Os dois, quando se juntam, ele forma esse ângulo de 90 graus. Então a gente tem aqui no retângulo 4 ângulos de 90 graus e ele possui lados paralelos, não é? A gente observa também que no quadrado essas mesmas características se repetem. Ó, eles também possuem ângulos de 90 graus. Deixa eu fazer aqui para vocês. Tá vendo? Ó, naquele esquemazinho lá. Se, professor, quer dizer que o quadrado também é um retângulo, ele pode ser considerado também um retângulo, tá, gente? Agora, o quadrado ele tem uma característica que o retângulo não tem, que é, ele possui 4 lados do mesmo tamanho. Aqui a gente não viu que esses dois lados que são paralelos, o retângulo possui 15 centímetros. E esses dois lados paralelos, eles possuem 20 centímetros. Mas os 4 lados deles não têm o mesmo tamanho, né? Já o quadrado, gente, ele possui os 4 ângulos de 90 graus e os 4 lados do mesmo tamanho, ó. Todos os lados têm 15 centímetros. O A tem 15, o D tem 15, o B tem 15 e o C também tem 15. Então essa é uma característica do quadrado. A gente pode considerar o quadrado um retângulo? Sim, porque o quadrado ele possui as características do retângulo. Mas a gente não pode dizer que um retângulo é um quadrado, porque o quadrado possui lados iguais e o retângulo não possui. Ok? Então, turminha, para encerrar com os quadriláteros, eu trago mais 2 aqui para vocês. O primeiro é o losango. Ele é bem parecido com o quadrado. Concordam comigo? Ele possui lados iguais, ó, 13 centímetros cada lado. Só que a diferença é o seguinte. Ele não possui ângulos de 90 graus. A gente pode observar aqui, que deixa eu nomear aqui os ângulos, ó. O A e o B, o C e o D. Então a gente pode observar, ó, que, por exemplo, esse ângulo aqui C e esse ângulo aqui B, eles são bem abertos, não é? Já o A e o B, eles já são mais fechados, ó. Então ele não possui ângulos iguais e não possui ângulos de 90 graus. Tá bom? Então a característica dele, ele possui lados iguais e possui lados paralelos. Mas ele não possui ângulos de 90 graus. É o que diferencia ele do quadrado. Ok? E para encerrar aqui a gente tem o trapézio, que ele só possui uma característica. O trapézio, ele não possui, como os demais que a gente tinha visto, 2 pares de lados paralelos. Ele possui apenas um. Então, o lado A e o lado B, eles são paralelos. Tá vendo? Se eles continuassem, eles não iriam se cruzar. Agora, se a nossa figura ela fosse um pouquinho maior, aqui na frente ela iria se cruzar. Tá bom? Então essa é a característica do trapézio. Agora a gente vai para uma bateria de exercícios para praticar tudo que a gente aprendeu até aqui. Ok? Classifique as figuras como polígonos ou não polígonos. Então a gente já viu que para a gente classificar ela como polígono, ela precisa ser uma figura geométrica plana, fechada e formada apenas por segmentos de reta.
Então vejam a figura A, B, C e a D. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e classificar cada uma dessas figuras como polígono e não polígono. Vamos analisar a figura A. Ela é uma figura geométrica plana? Sim, né, turminha? Assim como os exemplos que a gente tinha visto anterior, ela é uma figura plana. Essa figura, ela é formada apenas por segmentos de reta? Sim, também. Mas essa figura, ela é fechada? Não, não é? Então, a figura A, ela não pode ser considerada um polígono. Vamos para a figura B. Ela é uma figura plana? Sim. Essa figura B, ela é uma figura fechada? Também é uma figura fechada. Ela é formada apenas por segmentos de reta? Também. Então a figura B é sim um polígono. Inclusive é um polígono chamado quadrado, né? Ele é um quadrilátero. A figura C, vamos fazer a análise dela. Ela é uma figura plana? Sim. Ela é uma figura fechada? Também é uma figura fechada. Mas turminha, me diga, essa figura C, ela é uma figura formada apenas por segmentos de reta? Não. Então ela não pode ser considerada um polígono. Vamos analisar a última figura. A figura D. Ela é uma figura plana? Sim. É uma figura fechada? Também uma figura fechada. Ela é uma figura formada apenas por segmentos de retas? Sim. Então a nossa resposta é que ela também é um polígono. Então nesse exercício, as questões, os itens que são considerados polígonos são o item B e o item D. Turminha, mais um exercício para a gente testar os nossos conhecimentos. Observe os quadriláteros e classifique-os como quadrado, retângulo, losango e trapézio. Dá mais um tempinho para vocês pensarem e daqui a pouco a gente volta com a nossa correção. Espero que todos tenham acertado, agora a gente vai para a nossa correção, ok? Vamos identificar o quadrado. Quadrado é o quadrilátero que apresenta 4 lados iguais com 4 ângulos retos, que são aqueles ângulos de 90 graus. Então, o nosso item correto é a da letrinha D. Agora vamos descobrir qual é o retângulo. Agora vamos classificar o retângulo. Retângulo é aquele que possui 4 ângulos retos, que são aqueles de 90 graus, e que possui 2 pares paralelos. Quais das figuras que nos resta, A, B e C, se enquadra com o retângulo? Acertou aquele que indicou a figura B. Agora vamos descobrir qual é o losango. O losango é aquele que possui 4 lados iguais, mas ele não possui ângulos retos, como o quadrado. Essa é a diferença do losango para o quadrado. Qual das opções que nos resta que se encaixa dentro do losango? Acertou quem indicou a figura A. E por último, o trapézio. O trapézio possui apenas um par de lados paralelos, que nos resta a figura C. É isso aí, turminha. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com ela. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!